Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Aqui professor Marinaldo, mais uma vez do canal Eduque Mais, São Caetano, Pernambuco. Claro, iniciar aqui nossa aula de revisão, pois vocês logo mais terão a avaliação de língua portuguesa. Mas, primeiro, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês aí em casa, prestem bem atenção. Será uma breve revisão, tá certo? Tranquilinho, sem problemas. Qualquer aprofundamento com relação ao assunto, volta lá nas aulas que estão aí disponíveis no canal, né? E você faz ali uma leitura mais aprofundada. Vamos lá. Revisão. Vimos o anúncio publicitário, certo? Então, revisando aqui o conceito. Anúncio publicitário, o que é? É um gênero textual que tem a finalidade de promover um produto de uma marca ou uma empresa, ou ainda de promover uma ideia. A linguagem dos anúncios publicitários adapta-se ao perfil do público ao qual eles se destinam, a um suporte ou veículo em que eles estão publicados. Jornal, revista, livro. Ou seja, eu trouxe aqui o conceito mais uma vez para nós podermos fazer aqui a revisão e responder a questão. E repito, mais detalhes, volta lá na aula, que tratamos há um tempo, e você assiste lá na íntegra, tá? Leia com atenção a assertiva e marque com um X a alternativa correta. O anúncio publicitário é um gênero textual que contém a função de apresentar determinado produto, marca, para um amplo público, no intuito de atraí-lo a adquirir o objeto ofertado. Verdadeiro, gente, ou falso isso aí? O que é que vocês acham? De acordo com a definição que acabamos de ver, verdadeiro, né, pessoal? Está um pouco diferente com algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Então, vejam que não adianta estar decorando, né? Você tem que entender, aprenda, que você vai conseguir aí realizar um bom teste. E não só para o teste, né? Aprenda para a sua vida também. Então, entenda o anúncio publicitário, lógico, gênero textual, função dele é apresentar um determinado produto, né? E aí vimos também uma ideia, né? Ou uma empresa. Então, aqui, verdadeiro. Vamos ler agora aqui. Previna-se, conheça algumas atitudes para prevenir o coronavírus. O que fazer? Limpe as mãos e os objetos mais manuseados com álcool em gel 70%. Então aqui nós temos uma propaganda que ela não está vendendo nada, não é isso? Ela está nos dando uma ideia para que possamos fazer essa parte da higienização, né? Então vamos aqui ao que o comando pede. Qual o gênero do texto apresentado? Que gênero é esse, pessoal? É uma receita? O que é que vocês acham? Que gênero é esse? Propaganda, não é isso? Então nós vimos aqui que trata-se de uma propaganda. Volta aqui um pouquinho. Veja, limpe, né? Só relembrando, utilização de verbos aí no imperativo, não é isso? Algumas imagens, tá certo? Enfim, o gênero aqui tratado é a propaganda. Vamos passar agora para um outro assunto, orações subordinadas adjetivas. Vamos ver aqui o conceito. Vocês já sabem, né, que a oração subordinada adjetiva tem um valor que um adjetivo teria, tá? Ou seja, caracteriza um substantivo da oração principal, tá? A oração subordinada, todos nós sabemos que ela depende de uma oração principal, não é, pessoal? E esta oração subordinada, tendo um valor adjetivo, ela será chamada de oração subordinada adjetiva. Poderá ali ser introduzida por um pronome relativo, né? Que, quem, qual, onde, cujo, quanto. Foi isso que nós vimos, né? Então vamos tentar responder algumas questões aqui. Nós vimos que na classificação das orações subordinadas adjetivas, nós temos aquelas que chamamos de orações subordinadas adjetivas explicativas e temos aquelas que chamamos de oração subordinada adjetiva restritiva.
lembrando, restritiva vai particularizar em um grande grupo, né? Por isso que ela tem esse nome, restringe, né? E a explicativa, ela está, como a própria palavra já diz, explicando algo que já é de nosso conhecimento. Mas tem um detalhe importante, né, que vimos, que a explicativa, ela deverá vir entre vírgulas, não é isso? Já a restritiva não poderá ter a vírgula ali. Outro detalhe importante é que ela inicia com a palavrinha aqui, não é isso? Que nós vimos aqui, que trata-se do pronome relativo, porque relaciona-se com o termo anterior a ela, que trata-se de um substantivo, né? Já que ela é adjetiva, tá certo? Tem um valor adjetivo. Vamos lá. E aí? A primeira aqui. Você realizou ações, vírgula, que não podemos perdoar. Um problema, aí vírgula, que não tem solução, vírgula, não merece nossa atenção. Marisa tem uma irmã, vírgula, que morava longe dela. O homem que fuma vive pouco. Então, gente, você percebe aí que as três primeiras, elas são explicativas, não é? E a última é restritiva, tá certo? Veja que ali, ó, o homem que fuma vive pouco. Ele não está falando de todos os homens, né? Entenda esse homem aí no sentido de ser humano, né? Ser humano, tá? O ser humano que fuma vive pouco, tá bom? Então não são todos os seres humanos, né? Então são aqueles que fumam, restringiu, tá certo? As demais ali explicam, né? Vem entre vírgulas, tá certo? A oração subordinada adjetiva. Então nosso gabarito é esse aí, tá bom? Bom, vamos para um outro assunto agora, que é colocação pronominal, tá certo? Então nós vimos, né, que a colocação pronominal, de acordo com a posição que o pronome ali venha, né, relacionado ao verbo, eu posso dizer que ele é enclítico, né, mesoclítico ou proclítico, ou seja, ênclise, próclise, mesóclise. Mesóclise no meio, né, do verbo, e vimos como fazer isso, em que situações, tá certo? A próclise, né, que virá antes, né, e a ênclise que vem no final do verbo. Então, sabendo disso, nós vamos tentar aqui responder esta questão pronominais, tá, de Oswald de Andrade. Aqui temos como nosso objeto de estudo esse poema. Então vejam: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Claro que isso tem todo um contexto histórico, não é, pessoal? Nós sabemos, estudamos, né, que a ordem natural das coisas da oração aí trata-se da ênclise, não é? Mas não era todo mundo que falava desta forma. Vimos que eram as pessoas que tinham mais condições assim financeiras de ter acesso ao estudo, enfim, as pessoas que não tinham começavam a usar dessa forma lá do último verso, ó, me dá um cigarro, né? Sabemos que a forma ideal é dê-me um cigarro. A pergunta é: sabemos que o pronome oblíquo ato, não é? Lembrando isso, é um pronome oblíquo ato, né? Pode ocupar três posições em relação ao verbo. No último verso do poema temos o que? Veja, mesmo ali caminhando na informalidade, né? Porque a norma padrão culta pede que não comecemos orações com o pronome oblíquo ato, não está certo? Mas a questão agora não é essa. Se mesmo na informalidade esse pronome está antes do verbo, eu posso classificá-lo como ênclise, mesóclise ou próclise. Se vem antes, você sabe que trata-se de uma próclise, tá? Claro, repito, na norma culta padrão, aquele último verso eu não poderia utilizar daquela forma. Mas aqui temos um poema e tem um contexto histórico e tem a criticidade que nós não vamos abordar aqui agora, que o poema traz. Tentei falar um pouquinho, né? Falando daquelas pessoas que não tinham o acesso aí à condição de estudo, etc. Mas, para nós, entendamos, antes do verbo é próclise, tá certo? Aqui, considere as orações a seguir.
De modo algum me afastarei de ti. Assim que chegar, encontre-me na sala de reunião. Convidar-me-iam para a festa. Né? Então veja, a alternativa que traz correta e respectivamente a classificação da colocação pronominal das orações acima é... Qual é a alternativa aí, gente? Vejam que é com relação ao pronome oblíquo átono ali, ó, me, né? Qual o verbo ali daquela primeira oração? Afastarei, é o verbo afastar, né? Então está antes, você sabe que é o que? Próclise, né, pessoal? Assim que chegar, vírgula, olha a oração agora, ó, iniciando outra oração, né? Encontre-me após o verbo, você sabe que é ênclise. Convidar-me-iam, uma condição aí do futuro, eu posso usar no futuro do presente e futuro do pretérito, né? São as duas condições de mesóclise, vimos isso. Mas agora eu quero só classificar. Então, se está no meio, trata-se da mesóclise. Então, logicamente, você marcaria aí a letra C, tá certo? Então, vejam que é um pouquinho de atenção, é compreender que essas classificações, né, com relação à colocação do pronome oblíquo átono, você vai observar em relação ao verbo, a posição em que ele se encontra, e você vai fazer a devida classificação. Claro que existem regras também, né, para se usar, mas agora estamos fazendo só a revisão quanto à colocação, né? Os nomes, que nome recebe cada colocação dessa aí, de acordo com o posicionamento do pronome. Então, seguindo aqui, temos uma dica, né, de leitura, claro, revisão, porém, por que não fazer uma dica, né? Dar uma dica. Então aqui, a dica de hoje é Mar Morto, de Jorge Amado, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, foi rapidinho, né, gente? Volta aí a vídeos anteriores para mais aprofundamento, né? Enfim, fiquemos com Deus, vamos agradecer, né, mais uma oportunidade, e até a próxima, se Deus quiser.